que nós vivemos somente para Ele, assim como nós fomos feitos imagem dele, criação dele, e tudo que Ele fez foi perfeitamente para nós adorar a Ele, bendizer a Ele. Mas nós sabemos que Ele tinha os seus anjos, como tem anjos no céu, mas levantou um daqueles que era regente do coral de Deus, que cantava no coral, levantou-se contra Deus, imaginando ele que poderia construir um trono acima de Deus. E Deus, conhecendo o coração dele, expulsou. E muitos daquela terça parte dos anjos do céu também, juntamente com ele, porque ficou do lado daquele que pensou em edificar um altar maior do que Deus. Mas Deus, sendo Ele que fez, Ele que criou, Ele retirou, e hoje Ele se encontra, esses anjos se encontram nas potestades dos ares. Por causa disso que nós temos duas vidas aqui na terra. Temos a vida carnal, que é o cuidado que nós temos desse corpo, que a qual é perecível, mas também temos a nossa vida espiritual. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o nosso corpo, não é contra o sangue que corre nas nossas veias, mas sim contra a potestade dos ares no lugar celestiais. E ele sendo expulso do céu, que foi o primeiro pecado que foi realizado, então Deus fez a terra, haja luz. E um dia disse que os filhos de Deus foi apresentar diante de Deus, e ali ele também foi junto. E Deus disse para ele: da onde vieste? Ele veio, ele disse: vim de passear a terra. E ele realmente foi diante de Deus na época de Jó. Ele disse: viste o meu servo Jó, homem fiel, verdadeiro, que nós não temos o que falar dele. E ele, questionando com Deus, ele disse também: tu darás tudo para ele. Como ele pode não te adorar? Mas Deus conhecia o coração de Jó, homem reto e perfeito. A qual foi aquele homem que foi um grande exemplo de fé diante dos homens, provando a sua fé em Deus. Mas o homem continuou pecando. Chegou a dizer, a palavra de Deus está escrito,
o apóstolo Paulo escrevendo, tudo tem um salário. O salário do pecado é a morte. E Deus, olhando que todo homem pecaram e foram destituídos da glória de Deus, foi expulso da glória de Deus, a qual o homem pecando, ele tinha tudo no seu jardim, e agora ele tem que se cuidar da sua própria vida. Mas existe uma escolha. Hoje, no dia de hoje, Deus olhando para a terra, não viu um justo sequer. E ele então teve que enviar o Filho Jesus, que é o Verbo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Nós não sabemos como Deus pode transformar o homem. O nosso comportamento, ele muda 3 vezes por dia. No mesmo tempo que você está pensando uma coisa, de repente você muda o seu pensamento e pensa outra coisa. E muitas vezes, por causa dos pensamentos que nós mudamos, muitas decisões que nós tomamos, muitos nós arrependemos. Mas tem decisão na vida que não tem volta. O prejuízo já chegou. Mas a Bíblia diz que a única escolha boa de pensamento é voltar para Deus. O homem, desde quando ele peca, o homem natural não entende as coisas de Deus, porque ela só decide espiritualmente, sendo que nós temos corpo, alma e espírito. A alma decide o que você vai servir, se vai servir o espírito para obedecer a Deus, ou se vai obedecer a carne, as coisas perecíveis dessa terra. Muitas vezes sabemos que nós perdemos muito tempo com coisas que não têm significado. Os prazeres do mundo, eles são passageiros. Depois que nós embriagamos, quando passa a embriaguez, acabou-se a alegria. Mas a Bíblia diz bem claro que a nossa alegria está no caminho da paz, que é Jesus. Por que Jesus é a paz? Ele disse no capítulo 14, verso 27 de João: eu vos dou a paz, não dou como o mundo dá. Não turbe o teu coração e nem temorize. Muitas vezes nós procuramos paz nos vícios, na prostituição, no adultério, na traição, talvez gananciosos para ganhar dinheiro, sabendo que realmente nada disso se leva. Um certo homem rico, muito rico, em Portugal, ele tinha uma fortuna muito grande. Quando veio os vírus, na época da pandemia, ele, quando faltava o ar para ele respirar, ele disse para sua filha:
Ora, tenho tanto dinheiro. Vê se consegue para mim o oxigênio. Mas ele comprou o oxigênio no hospital, mas não dava conta. O dinheiro não pagava, não dava. Ele comprava oxigênio, mas faltava oxigênio. Ele tinha tanto dinheiro e não podia comprar a vida. A vida não se compra com dinheiro. Em primeiro das cartas de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no capítulo 1, verso 18, dizendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata, que transformou a nossa vã maneira de viver, e nem por ensinos de pais que nos ensinou. João Batista pregava: raça de víbora, quem te fará escapar da condenação eterna? Chegou a dizer: quem te fará escapar? E disse que o versículo dizendo que não foi com coisas corruptíveis que transforma a nossa vida. Dinheiro não paga a nossa liberdade. Ser liberto não é ter dinheiro. Ser liberto não é viver uma vida regalada neste mundo, ter o que quiser. Feliz é aquele que encontra o Deus verdadeiro e seu Filho Jesus Cristo, que a qual o dinheiro não paga, o ensino não paga, mas o sangue derramado na cruz, este te dá alegria, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Dinheiro não faz o homem ficar manso. Prata não faz. Só mesmo o Senhor Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. O hino que foi cantado aqui na tarde desse dia, dizendo: longe do Senhor eu andava, no caminho de horror, por Jesus eu nem perguntava, nem também quando oferecia numa praça desta, também eu não queria. Não queria o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a condenação é esta: que muitos deixaram de acreditar no amor de Deus para acreditar nas coisas deste mundo. Sabeis que tudo isto é passageiro. Por que Jesus me ama? Por que Jesus te ama? Eu não sei explicar. Ninguém consegue explicar o amor de Cristo para conosco. Ninguém sabe explicar.
mas também, assim como ele me chamou das trevas para a maravilhosa luz, também ele hoje te salva, hoje ele te chama, ele quer te dar liberdade. Sabemos que todos temos que passar por um juízo. No capítulo 5, versículo 10 de 2 Coríntios, diz que todo joelho hão de dobrar diante do tribunal de Cristo. Porque hoje ele é o nosso advogado, mas naquele dia ele é juiz dos vivos e dos mortos. Disse a segunda estrofe, dizendo: no juízo eu não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. No inferno eu não lembrava, mas quando Jesus me chamou, veio um desejo, e ele disse para mim: vinde, vinde a mim, tudo que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Qual o jugo que ele colocou nos nossos ombros? É abrir a nossa boca e dizer: eu aceitei o Salvador da minha alma. E disse também: mas eu já estava cansado. Eu estava cansado do pecado. Eu procurava a prostituição. Eu queria, uma vez, quase que eu viciei em bebida alcoólica. Mas graça, antes que eu viciasse no cigarro, na bebida, ele me achou. E hoje eu estou aqui para te contar que, assim como está escrito na Bíblia Sagrada, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantas pessoas estão mortas e estão andando? O homem está morto no pecado, andando para um lado e para outro, procurando paz e não encontra. Um procura na bebida, outro vicia em drogas, outro é ganancioso, que é só para ele. Mas a Bíblia diz, no capítulo 7 de São Mateus, capítulo 6 de São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A sua saúde, o seu dia a dia, é Deus que te dá saúde. Que dia que você parou e olhou para o céu e disse: olha o firmamento, que é qual nós estamos contemplando, as maravilhas de Deus. Quantas vezes você agradeceu hoje que está vivo, não está morto? Porque você só acha amigos, você só acha companheiros enquanto está tudo bem. Mas quando você parte para a sepultura, a única coisa que ele pode te fazer, dizer que você foi um grande amigo e te levar até a porta do túmulo. A cova, dali para frente, é você e Deus. Ou tu pensa que tudo se acabou? Pode ter começado a sua vida
pode ter começado naquele momento. Mas nós sabemos que em Cristo nós temos, assim como está escrito, como é maravilhoso pertencer esse Jesus. Ter graça. A Bíblia diz que nós temos que crescer em graça, em conhecimento e graça. Como crescer em graça? Nós temos que ter paz com todos. E a Bíblia diz que sem a paz e a santificação, ninguém, aquele que não tem paz e não se santifica diante de Deus, este não alcança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, um novo céu e uma nova terra. Para aqueles que querem alcançar um novo mundo. Mundo este que nós só sabemos que vai existir, que existe. Mas porque o homem não sabe, porque as coisas terrenas, material, o homem carnal não ensina as coisas do Espírito de Deus, porque só entende espiritualmente. O homem está morto, andando sobre a terra, despreocupadamente com o espírito e com a alma. Mas tu fiques sabendo que a tua alma geme, está gemendo com dor de parto até agora, porque ele breve virá arrebatar um povo. Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão do túmulo. E nós que estamos aqui na terra seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Assim está escrito na palavra de Deus. Esse dia chega. Todo dia morrem mais de 150 mil pessoas no mundo. E o que eles vão fazer depois de morto? Apresentar diante de Deus. Hoje eles dormem no pó da terra, mas naquele dia, quando ressuscitar dos mortos, ele vai diante do tribunal para dar conta daquilo que fez aqui na terra. Tudo tem salário, tudo tem o seu preço. E o preço da alma e do espírito é só o sangue de Cristo Jesus que derramou na cruz. Muitos morreram crucificados na época, mas porque ele tem poder, porque ele ressuscitou. E o único que ressuscitou até hoje e está vivo é Jesus, que voltou à direita do Pai para interceder por nós que estamos vivos aqui na terra. O único que ressuscitou e voltou para a glória. Mas todos nós precisamos voltar. Mas a Bíblia disse bem claro que este povo que estiver confessando o seu nome e obedecendo a sua palavra, segundo as Escrituras, esse terá paz.
Mas para aqueles que não obedeceram esta palavra, a Bíblia diz que é condenação eterna, a segunda morte. A primeira morte é esta, que a qual nós vamos para o cemitério. Essa é a primeira morte. A segunda morte é aquela que vai ser lançado no abismo, no fogo do inferno. Ali aonde o bicho não morre, a alma não morre, será eternamente tormentado com as bestas e os falsos profetas, aquele que vive pregando mentira, aquele que não conhece Deus e fica falando de Deus, mas também aquele que não obedece, aquele que fala a verdade, está juntamente com os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Aquele que disse que realmente ama Deus e não ama o teu próximo, que nós estamos aqui por amor ao próximo. A Bíblia diz que amar o teu próximo como a si mesmo. Assim como eu quero herdar um dia no céu, também eu estou aqui como amigo para te dizer que abre os teus olhos, porque o dia final virá e não tardará. E a Bíblia diz que vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos. E a nossa solução está em Jesus, maravilhoso, pertencendo a Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Aquele que está ao pé da cruz, este realmente tem uma recompensa. A graça de Deus alcançará, a misericórdia de Deus alcançará. Mas aquele que não tem misericórdia nem de si mesmo, como alcançará a misericórdia? Será misericordioso contigo mesmo. Escolhe essa tarde Jesus na sua vida, porque Ele te chama, Ele te convida, Ele te dá o recado. Nós não sabemos a hora da morte. Muitas vezes, muitos que estão vivendo agora, pode daqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ou à noite, Deus pedirá a alma. E quando Deus pede a alma, para quem será que você tem reservado a sua alma? Reserva a sua alma enquanto é tempo, porque o dia chegará e não tardará. Assim disse a Bíblia Sagrada. Crendo ou não crendo, ela cumprirá. Porque a palavra de Deus diz: passará o céu, esse céu derreterá, essa terra consumirá, o mar se secará, mas a palavra de Deus não passa, porque ela vem direto do trono do Altíssimo, que criou o céu e a terra e o homem que nela habita. E que Deus te abençoe maravilhosamente, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.